Eu acredito que todas as escolas bíblicas dominical ligado à CGADB falaram hoje sobre Deus triuno, certo? E acredito também que todas essas escolas bíblicas dominical no dia 26 de janeiro de 2025 deve ter citado o nome do grupo Voz da Verdade, como foi no caso da igreja onde eu congrego, onde eu lecionei sobre essa lição e citei também o grupo Voz da Verdade. Só que eu sou pequeno demais para poder falar alguma coisa aqui, trazer a minha opinião. Por isso eu vou deixar aqui um vídeo do pastor Juliano Fraga falando sobre esse grupo, que é uma seita terrível. Se você for crente verdadeiro, cristão, você a partir de hoje não cantará mais hinos do grupo Voz da Verdade. Mas são hinos lindos. Através desses hinos, pessoas se converteram a Cristo. Eu vou te provar que você está errado, tá bom? O vídeo de hoje é um vídeo sério, é um vídeo polêmico, mas tem que ser dito essa verdade. O porquê que não devemos cantar hinos do Voz da Verdade. É um conjunto herege. Uma das grandes heresias do grupo Voz da Verdade é uma música Deus Não Desista de Mim. E nesse hino, o cantor diz o seguinte: se o Senhor desistir de mim, eu não desistirei do Senhor. Quer dizer que ele é mais amoroso do que Deus. A chance de Deus desistir dele é muito grande, mas ele jamais desistirá de Deus. Só que a Bíblia faz uma pergunta no livro de Isaías: pode a mãe se esquecer de um filho que amamenta? Essa mãe não esquece de um filho que amamenta. Mas se todavia essa mãe se esquecer do filho que amamenta, Deus todavia não esquecerá de vós. Deus jamais nos abandona e desiste de nós. Então é uma grande heresia. E vamos comentar aqui, respaldado com professores de grego. Não é só a minha opinião, mas antes, veja esse recadinho maravilhoso aqui para vocês. Ano de 2025 vai ser o ano da virada da sua vida. Muitas pessoas dizem que será o pior ano que nós vamos passar, mas eu acredito que esse ano será o ano da virada, da mudança da sua vida. E por isso, eu quero mostrar a você que é possível você trabalhar usando apenas o seu celular, com acesso à internet, você mudar a sua vida financeira. Esse ano terminou, talvez não foi um bom ano para você, talvez você não passou por momentos bons, mas a melhor forma de você ganhar dinheiro hoje em dia é usando o seu celular, com acesso à internet no conforto da sua casa. O digital é o futuro do nosso país e até mesmo do mundo. Então, o primeiro comentário fixado tem um link, você vai acessar esse link, vai clicar nesse link e vai começar a mudança da sua vida. Faça um salário maravilhoso, simplesmente a sua renda, eu sei que você vai mudar a sua vida. Estamos agora com uma nova modalidade, estamos trabalhando com Cash on Delivery. Para quem não sabe, você só paga depois que recebe o produto. Entre em contato com nós aqui nesse link aqui agora, que nós vamos explicar melhor para você, com muito carinho, você vai entender e fica despreocupado. Aqui é trabalhando 100% honesto, online, e você vai amar essa nova modalidade de trabalho, vai mudar a sua vida. Você que não deseja trabalhar, você que quer dinheiro rápido, você que quer jogar no tigrinho, joguinho de azar, não entra aqui porque não é pra você. Não nos faça perder tempo. Agora você, meu amigo, minha amiga, que quer mudar a sua vida financeira, o momento é agora. Clique aqui, continue vendo o vídeo. Algumas pessoas vão dizer o seguinte, o Éricles, através dos hinos do Carlos Moisés, do grupo Voz da Verdade, milhares de vidas foram impactadas, milhares de vidas foram salvas. Para quem leu a revista da Escola Bíblica Dominical, da CGADB, viu uma parte onde diz que ainda que as mãos de quem semeia seja enferma, esteja suja, infeccionada, a semente vai nascer. Independentemente de quem prega ou de quem canta, a semente vai nascer, porque a semente é a palavra de Deus. E Deus tem compromisso com a sua palavra. Então, independente de quem prega ou de quem canta, se a palavra está sendo falada através dessa palavra, almas se converterão a Cristo. Então, se não é a música do Voz da Verdade que fez as almas se converterem. Não é a música, não é a música escudo que fez o poder de Deus descer na igreja. Porque é uma música realmente muito linda. Mas o porquê
que não é a música que faz o poder de Deus descer, é a palavra. É a mensagem de Deus que faz o poder de Deus descer. Música traz emocionalismo. Hinos mexe com a sua psique, com a sua emoção. E você acha que é poder de Deus. Aí você engole qualquer lixo, qualquer porcaria, porque cita o nome de Deus. Por que que nós não devemos ouvir voz da verdade ou cantar dentro de nossas igrejas? A Bíblia nos fala sobre um Deus triuno. Deus que é 3 em 1. A essência de Deus. A essência de Deus. Deus é 3 pessoas distintas em um. Pai, Filho e o Espírito Santo. A Bíblia não contém a palavra triuno, verdade. Mas se você, por exemplo, for ler a Bíblia, Jesus, quando Deus foi fazer o homem, Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A palavra façamos está no plural. Então quer dizer, não é só Deus que foi ali fazer, não é só o Deus Pai. Deus Filho e Deus Espírito. Quando Jesus foi batizado, desceu sobre o Deus Filho, que era Jesus, o Espírito Santo em forma corpórea. 2 pessoas aí. E ouviu-se uma voz do céu dizendo, esse é meu Filho amado em quem eu me comprazo. Então, o Deus Pai. O Deus Filho batizou, o Deus Espírito desceu sobre o Deus Filho, o Deus Pai falou, esse é meu Filho amado em quem eu me comprazo. Só que nós devemos entender que Pai, Filho e Espírito subsiste em um só Deus. Não existe um Deus Filho, um Deus Pai e um Deus Espírito. É 3 em um só. Todas essas 3 personalidades subsistem dentro de um único Deus. Todas essas 3 personalidades subsistem em um único Deus. São diferentes em essência. Em essência, alguma pessoa pode dizer, são diferentes em funções. Se for mais fácil para você entender, é diferente em função. Por exemplo, o Espírito é consolador, Jesus é advogado e Deus é juiz. Mas os 3 é um só. Assim como você é corpo, alma e espírito. Mas você é uma pessoa só. Mas tudo subsiste dentro de você. Assim como Deus é 3 que subsiste dentro de um só. Parece que não faz sentido, não tem lógica você olhar pela racionalidade, mas isso é fé. Você tem alma, que são 5 sentidos. O olfato, visão, paladar, audição e tato. 5 sentidos, sua alma, as suas emoções. O Espírito, sopro de Deus na sua vida. Então você é 3 em um só. E negar a Trindade, negar a existência do Espírito Santo, é ser herege. É isso que o grupo da verdade faz. Nega a existência do Espírito Santo. Você quer ver? Veja esse vídeo aqui. Bíblia, Joaquim, não precisa tudo isso não. Vamos lá, eu vou começar contigo. Devemos crer na Trindade, por quê? Sim ou não e por quê? Posso mudar o tema? Não, à vontade. Tá Devemos crer em Jesus? Claro. Não é? Também ou só? O problema da palavra Trindade talvez seja o que pode confundir um pouco as nomenclaturas. Porque a Trindade é uma teoria filosófica e não teológica. Filosófica, não tem na Bíblia, é mais filosófica. Passamos aquele negócio todo. Então, nós temos que não basear só num versículo, mas ter uma estrutura. É como eu estava pensando, eu só queria entender, e depois que o Joaquim falasse e tudo mais, o Deus do Velho Testamento já era a Trindade. O que eu não me conformo é por que o filho no Velho Testamento, vamos esquecer o Novo, por que o filho era filho e não o pai? Por que o pai é pai? Por que o pai ama o mundo e manda o filho? Certo? Essas coisas. Por que os 3 conversam entre si? Fica um Deus meio assim, meio idólatra, não é? E não um Deus único, como diz aqui em Deuteronômio, né? Tá escrito, eu sou Deus, não há outro. O maior versículo de Israel é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Não são 4, 3. Capítulo 6, versículo 4. Tem que ser mais explícito, então, para falar. Agora, o que tem que ser lógico, você pergunta para mim, Jesus é o Filho de Deus? Sim.
Mas ele não era o filho de Deus. Porque em Maria, quando ela deu à luz, o anjo falou, ele será chamado filho de Deus. Que ele não era. Que Isaías 9 disse, o menino nos nasceu, um filho se nos deu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade. Se ele é pai daquilo que não tem começo e nem fim, ele não pode ter conotação de inferioridade. Porque o filho é uma conotação de inferioridade. Não é? Então, esse é o começo. Deus, para mim, aqui lendo a Bíblia, vamos começar. Deus é espírito, certo? Impenetrável, habita na luz inacessível, ninguém viu ele. E a Bíblia diz que o verbo se fez carne, porque o verbo era Deus. Essa parte da carne é chamado filho, porque a estrutura do Novo Testamento está em cima do filho. Por exemplo, o judeu tem o pai, Jeová, Yahvé é o pai, mas não tem o filho. E Jesus diz assim, quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida e a ira de Deus sobre ele permanece. Quem não aceita a parte humana de Deus não tem Deus. Não está em cima da nomenclatura pai, está em cima do filho. Okay. Não há outro intermediário entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. Homem. Tá. Eu acho que a dificuldade está aqui. Eu vou tentar formatar de um jeito que fique mais fácil. Vamos lá. Posso citar só esse versículo antes de você falar? Desculpa. Mas tá muito bom, pode interpelar, Jesus não tem problema. estava sendo batizado, saiu das águas. Sei, entendi. Veio o Espírito Santo na forma de quê? De uma pomba. O Espírito Santo é uma pomba? Não, veio na forma de uma pomba. A voz do céu, quem era a voz do céu? O próprio Jesus? É o próprio Jesus? Porque para o Conjunto Voz da Verdade... E não pode ser? Vocês distribuíram esse CD no Brasil inteiro. Não, Brasil não. Sim, em vários lugares do Brasil. Para tentar negar uma doutrina, que é a doutrina da Trindade. Para tentar provar que a Igreja Voz da Verdade não é uma seita. Como o tema é Trindade... Não quis provar nada que não era seita, porque nós não somos. Bom, não ser uma seita que mais salvou gente nesse país. O Espiritismo é uma seita porque o Espiritismo nega a Trindade. O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec nega a Trindade. Olha o Cristo aqui, o Henrique Cristo nega a Trindade. Olha aqui o Ezequiel Atacusso Gamonal, o Cristo peruano, nega a Trindade. Aí eu poderia citar... Mas aí não é assunto. Não, o tema é Trindade. Deve-se crer na Trindade. Não, mas o que tem a ver com o Henrique Cristo? O que tem a ver com... Não, eu tô falando dos negadores da Trindade, porque então, mas o você concorda? Cristo, ele é uma seita só porque ele nega a Trindade? Não, por vários outros fatores. Então, eu tô falando de negadores da Trindade. Como mas eu queria tratar o assunto. Vamos imaginar. Então, eu queria tratar o assunto. O assunto então, é o seguinte. Vamos trabalhar só o Voz da Verdade e não vamos trabalhar, então, outros negadores da Trindade? Então tem que trazer os outros negadores aqui. Então, o tema é Voz da Verdade e a Trindade. Você concorda comigo? Não, então tá bom. Você quer falar sobre outras seitas? Não, Vamos falar de outras seitas. Não. Eu só queria mostrar que esses grupos religiosos também negam a Trindade como Voz da Verdade. Entendi. E por isso são considerados uma seita. Entendi. Então, se você pegar alguns grupos... Como, é que no bojo de cada um deles tem mais outras coisas. Olha aqui, tem outras coisas. O Tabernáculo da Fé, por exemplo, crê que Jesus é Deus. Só batiza em nome de Jesus. Peraí, Jesus é Deus ou não é? Eu disse que sim. O único Deus? Nego. Ele também é o único Deus. Também, pelo amor de Deus, gente. Então tem mais de um Deus. Não cremos. Olha aqui, Nós não cremos em três Todavia, deuses. para nós... 6,4. Ouve, Israel, um só Senhor, Deus. Nosso Deus. Peraí, vamos lá. Fala você e depois o Joaquim. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai. Certo? Tá escrito, certo ou não? Aí Jesus não é Deus, então? Aí que eu vou ver. Porque João aí tá 5:20. que o Deus é quem? E sabemos há um só Deus, é quem? E sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. No que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então o Pai Jesus. Não é Deus. Agora, como que você faz? Então, Mas Jesus é o... Você vê que ele nega a existência do Espírito Santo. Não existe. O Espírito Santo não é Deus, não tem esse negócio. Eles são unicistas. Grupo do Voz da Verdade é unicista. Só existe Deus, pronto. Não acredita na Trindade. Por isso a igreja tem ali um tratado que alguns lugares que proíbe músicas de unicistas dentro da sua igreja. Claro que alguns lugares nem sabem o que é unicista. Alguns lugares não sabem nenhum grupo, nem quem são esses cantores unicistas. Então canta qualquer coisa. A partir do momento que você sabe,
Você vai tomar a sua decisão, se você vai continuar cantando ou não. Ah, mas é uma teoria rasa, você está falando aí contra o grande grupo Voz da Verdade. Se você acredita na Trindade e você apoia o Carlos Moisés ou o grupo Voz da Verdade, você está se contradizendo. Pastor Juliano Fraga, em um rápido vídeo, junto com outros pastores ali, fala sobre isso, fala sobre Voz da Verdade. Só que eu não posso deixar imagens, vou deixar o áudio para você, para não tomar outro strike, porque eu já tomei. Infelizmente não foi o Juliano Fraga que deu strike, foi a equipe dele, mas graças a Deus o Juliano é um homem abençoado, o Juliano é um homem que, olha, não tenho o que falar dele. Ele conseguiu retirar o strike, meu canal estava para cair, ele conseguiu e foi muito bom. Então veja agora o que o Juliano Fraga fala sobre o grupo Voz da Verdade. Cantar os hinos da Voz da Verdade na igreja, você como líder está levando o rebanho a adorar um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Uma igreja que o grupo do louvor canta a Voz da Verdade chega a ser um insulto apologético. Não é um insulto apologético, é um insulto a Deus. Voz da Verdade é uma seita? Olha, quando falamos do Voz da Verdade, o Ministério Voz da Verdade, nós estamos falando de unicismo, um grupo que nega a doutrina da Trindade. Não é o único. Há também o Tabernáculo da Fé, um grupo que surgiu com a William Marion Branham, nos Estados Unidos. Tem também a Igreja Local de Witness Lee. Então, são grupos unicistas que negam a doutrina da Trindade. A Igreja Voz da Verdade surgiu no dia 5 de janeiro de 1984 em Santo André, São Paulo. E aí, apesar com o surgimento dos questionamentos, questionando a posição doutrinária, a gente vai perceber que o Moisés, o representante deles, publicou um CD, e eu peguei esse CD, onde ele defende a Voz da Verdade, e ele reforça a sua crença, e ele diz coisas absurdas. É digno de notar também que em 1997, a revista Escola Dominical da CPAD, ela tratou desses grupos com o título de seitas modalistas. Então ela tratou entre eles a Voz da Verdade, porque o sucesso deles era muito grande no meio dos evangélicos, né? E aí o pastor Moisés fez este CD, chegou à minha mão, eu ouvi, e ele fala coisas absurdas nesse CD, né? E que eu aqui também, eu tenho aqui, não vou ler tudo para não cansar os ouvintes, mas uma das coisas, uma deturpação que ele faz, é sobre a pessoa do Espírito Santo. Então ele pega Atos capítulo 20, versículo 28, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja que Deus resgatou com o seu próprio sangue. Tá vendo? O Espírito Santo tem sangue. É um absurdo, né? De afirmar que o Espírito Santo tem sangue. Isso é ignorar todo o contexto bíblico e toda a história da salvação, porque a Bíblia enfatiza o sangue de Jesus. Todo o contexto bíblico, né? Então, é lástima que isso tenha acontecido. Então, nega-se a doutrina da Trindade. E ele mesmo vai dizer, olha, eu quero dizer, ele disse que foi numa livraria, desculpa, numa biblioteca metodista, ele foi lá consultar os livros de história, ele viu que aquilo foi um acréscimo que foi feito posteriormente. Veja, pastor Juliano, a Trindade, ela não está explícita na Bíblia, mas ela está implícita na Bíblia, né? Nós temos textos que colocam claramente isso. 2 Coríntios 12, versículo 13, o último versículo da carta, né? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. E eu acho que uma das coisas mais interessantes sobre a Trindade na Bíblia é quando você lê Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 10, à luz de João capítulo 12, versículo de 36 a 41, e ainda junta com Atos capítulo 28, versículo 24 a 27, né? Então, Isaías diz que foi Jeová quem falou. Em João 12, né, foi Jesus quem falou.
E foi Jesus que ele viu, né? Ele viu Jeová. A glória. Em João 12 ele viu Jesus, né? E Atos capítulo 28, quem falou não foi nem Jesus, nem Jeová, foi o Espírito Santo, né? E eu peguei essa informação há já muitos anos, eu tenho passado isso para frente, num comentário de Keon Delitzsch, que é um comentário alemão traduzido para o inglês. Eu tenho esse comentário. Então, é inaceitável. E eu fico horrorizado, fico sem entender como é que tem cristãos, tem crentes, que abraçam a voz da verdade, cantam suas músicas, recebem nas suas igrejas. Pode um negócio desse? Pastor, uma igreja que o grupo do louvor canta a voz da verdade chega a ser um insulto apologética. Não é um insulto apologética. É um insulto a Deus. Porque está negando a sua própria pessoa, a sua essência. Porque a essência, a Trindade é isso aqui, ó. Dentro da natureza, do único Deus verdadeiro, há 3 pessoas distintas, não separadas, distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando você coloca músicas heréticas na igreja, você está afrontando a Deus e você está fazendo um desserviço para a igreja. Cantando abominações, cantando heresias. Onde é que isso glorifica a Deus? Isso não glorifica a Deus, isso glorifica a carne, o capricho humano, né? São pessoas que se desconectaram de Deus e da sua palavra. Porque quem tem temor a Deus não faz isso. Professor Jamerson. É um problema sério e nós não refletimos isso teologicamente, porque digamos assim, a frase de efeito é a seguinte: mas a música é tão bonita. Gente, tem música secular que é mais bíblica do que música de crente. Porque, inclusive, há muitos hinos que são cantados por crentes que não foram escritos nem por crentes. São chamados letristas, né? Que produzem, compositores que produzem para cantores evangélicos. Então, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Há músicas belíssimas na cultura secular. E não só por uma música falar de Deus, que ela é boa. Porque você vai ter músicas hindus falando de Deus, você vai ter músicas na Umbanda falando de Deus, mas a grande pergunta é: que Deus é esse? Ou que Jesus é esse que está sendo cantado? Pelo menos por quem compôs. A pessoa que compôs, ela está em mente qual divindade? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. E na frase, esse slogan, né, que eu, desde que eu acompanho o pastor Paulo, aprendi com essa frase: o perigo de acreditar num Jesus errado é embarcar numa salvação errada e desembarcar num céu errado. O Jesus, né, o Jesus unicista, não é o Jesus filho de Deus. O Jesus do Voz da Verdade não é o Jesus da Bíblia. Porque é um Jesus, é um Deus esquizofrênico que fala com ele mesmo. Né? Por exemplo, Atos 7,56, quando na morte de Estevão ele viu Jesus ao lado de Deus, ou seja, era ele mesmo, ele estava do lado dele mesmo. Quando Jesus orava ao Ou como Pai, ele orou, Pai, era com ele mesmo. Mãos ou seja, ele subiu lá em cima, fez o papel do Pai, aí ele falou com ele mesmo. Ou em 1 João 2:1, nós temos um intercessor, um advogado para com o Pai, ou seja, Jesus intercede por ele mesmo. É um Deus maluco. Ou seja, há o unicismo, que é uma heresia histórica, né, desde o 2º século, e há várias heresias antigas que não sobreviveram, mas o unicismo sobreviveu. E a gente vê muitas distorções hoje do unicismo, cristológicas. Sim. Foram problemas lá atrás na igreja primitiva. Que já foi resolvida no primeiro século. Nos primeiros 4 séculos da igreja. Por isso os credos, né? Então a gente vê tudo isso. Modalismo, por exemplo, né? Nós temos vários grupos aí que não existe 3 pessoas na divindade. Uma só pessoa, né? E aí o Pai se transforma no Filho, o Filho se transforma no Espírito Santo, tudo errado. E nós precisamos prestar atenção até na música que nós cantamos nas nossas igrejas. Produzidas por nós. Sim. Porque há um distanciamento hoje, pastor Juliano, da Bíblia Sagrada. Se você olhar, por exemplo, nos muitos hinos que nós cantamos, é muito difícil você encontrar um hino com heresia. Mas as músicas de hoje, porque a turma se distanciou da Bíblia, chegam com coisas absurdas. Por exemplo, lá na nossa igreja, eu tive que corrigir. Graças eu te dou, ó Pai, pelos cravos em tuas mãos. Quando eu olhei aquilo, graças te dou, ó Pai, pelos cravos em tuas mãos, isso é uma antiga heresia chamada patripassionismo, que é a paixão do Pai na cruz. Né? Aí chamei o grupo de louvor, gente.
Quem tem os cravos nas mãos é o filho, não é o pai. Vamos corrigir isso, né? Vamos corrigir. Ou então, és Deus de perto e não de longe. As igrejas cantando isso. Não, ele é Deus de perto e de longe também. Ele é onipresente. Olha como é importante, né, a teontologia. É a base de toda a escritura, é o Deus apresentado nas escrituras. Conversávamos no intervalo, pastor Juliano, que o que de Deus se pode conhecer, ele revelou na sua revelação especial, que é as escrituras e na pessoa do Filho. Há muito mais em Deus que você não conhece. Mas daquilo que você não conhece de Deus, não contraria o que Deus revelou a si mesmo. Porque Deus está muito além da minha compreensão. Mas tudo que eu compreendo sobre Deus é verdade. Porque ele me permitiu conhecer pela revelação. Se Deus não se revelasse, nós não poderíamos conhecer a mente de Deus, conhecer a pessoa de Deus. Mas ele revelou. Por isso que eu acho ridículo quando pastores aí começam a dizer que Deus não tem todo o poder, que Deus não conhece o futuro, que Deus depende de nós. Eles conhecem Deus? Nós não conhecemos Deus na sua inteireza. É muito pouco o que conhecemos, né? E que Deus fica triste. Aí já lançar uma provocação aos tristezistas aí. Pastor, Voz da Verdade, então, é seita. E não deve ser tocada em sua igreja. Não é por causa das músicas, é seita por causa da doutrina. Da doutrina. Ou seja, nega e tem uma cristologia defeituosa. Mas a igreja deve negar, então, as suas músicas dentro do culto. Evidentemente. Ok. Porque é um endosso, né, Juliano? Por mais que se você pegar lá uma letra, ela até bata teologicamente. Sim. Mas é um endosso a um movimento sectário. Ok. Pode falar, pastor. Não, só ia dizer, não faz sentido você combate uma heresia, uma seita, e depois você está cantando músicas dela lá na sua igreja. O público, o rebanho vai olhar para você dizendo, esse pastor é esquizofrênico. Mas aí o pastor diz assim, o irmão diz assim, mas eu senti, né, um arrepio. Era o ar-condicionado. Era o ar-condicionado. Aí a relação com Deus já não é na área mais da razão, é da emoção. É da emoção. Quando houve uma heresia, quando houve uma música que tem origem, né, no mal, diz, mas eu sinto a presença de Deus. Não dá, né? Não dá. Então, nós devemos entender, se o grupo Voz da Verdade não acredita no Deus que nós acreditamos, no Deus triuno, então a mensagem que ele está passando talvez não seja do nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele é Pai, Filho e Espírito, em um só. Eu sei que dá um nó na cabeça. Mas subsiste dentro de um só. Três subsistem dentro de um só. É 3 em 1, triuno. Como que eu posso negar isso se a Bíblia me dá respaldo suficiente para acreditar na doutrina do Deus triuno? Ao mesmo tempo que a Bíblia é monoteísta, ela é triuno. Ao mesmo tempo que Deus é monoteísta, é triuno. É um Deus, mas 3 em 1. É difícil, né? Mas estudando, você consegue compreender essa verdade bíblica. Até uma próxima.